Olá, professor! Seja muito bem-vindo aqui em mais um episódio do nosso podcast The Place. Esse local que foi pensado, imaginado para fazer o seu negócio crescer, para te acolher e para que você aprenda um pouquinho mais conosco aqui todos os dias. E, gente, hoje aqui eu tenho um convidado muito especial, um mentorado meu aqui, o João, né? Seja muito bem-vindo aqui, João. Muito obrigado. O João, gente, olha só, o João, ele já tá aqui, já estamos juntos há 6 meses, não é, João? 6 meses. Já estamos juntos aqui meio ano. E o João, ele foi o primeiro mentorado a entrar na nossa mentoria dos professores de elite na Imersão Rise. E aí, o que ele ganhou, gente? Ele ganhou aqui um dia presencialmente conosco, né? E ganhou aqui a participação do podcast, mas assim, não é simplesmente ele ganhou e ele tem muita história para contar, muita história para compartilhar com vocês, professores. Então, assim, eu tenho muito orgulho de receber ele aqui. João, oficialmente, muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. João, conta um pouquinho pra mim. Você tem um conceito de que você never a class, it's always a show? It's always a show. Me conta um pouquinho, o que é isso de você nunca dar uma aula, mas sempre dar um show? De onde surgiu isso? Bom, primeiramente, olá pessoal, tudo bem? Muito feliz de estar aqui hoje, né? Foi uma viagem longa para estar aqui, nós chegamos aqui. 12 horas de 12 viagem. horas de viagem. E, bom, o conceito do Never a Class, Always a Show, que é uma coisa que eu tenho no meu estúdio, um quadro escrito isso, e eu tenho tatuado. Sério? Eu acho que é esse lado. Tá, desse lado. No lado esquerdo do pescoço, Never a Class, Always a Show. Muito tempo no passado eu dei aula em uma escola de ensino de... basicamente um tipo de ensino técnico, onde os alunos aprendiam a parte de informática. E eu entrei para dar essas aulas que eram gratuitas. Então, eram 4 aulas no mês para poder fechar o aluno depois daquelas 4 aulas para poder fazer o curso pago. Nossa, 4 aulas de graça, é isso? 4 aulas gratuitas de mercado de trabalho. Então, eu ensinava currículo, ensinava parte de imagem pessoal, enfim, toda essa parte. E aí tinha o conceito de que a aula tinha que ser tão incrível que o cara ia pensar, se a aula de graça é assim, imagine a aula paga. Ele ia para casa, explicava para o pai, contava, o pai voltava na escola e fechava a aula. E eu tinha um outro professor que trabalhava comigo, que é o Bruno. Ele e o Elton, que era primo dele, que era diretor da escola, eles falaram, João, tem que dar um show, cara. É um show, é um show, é um show. Eu comecei a aceitar esse fato e depois que eu saí de lá, eu comecei a aplicar nas minhas aulas, que eu não dou aula, eu dou um show. Porque meu aluno, ele merece um show a ponto dele querer aprender de fato. Então foi essa a criação do conceito. Nossa, que legal, não sabia que tinha sido assim. Uma E assim, quanto tempo você ficou lá nessa escola de informática? 4 meses, eu acho. Foram 4 meses só. E converteu bastante? Converti bastante, deu pra converter bastante. Que eram turmas grandes, eram turmas de 40 alunos, Nossa. 40, 50 alunos. Então, assim, tinha uma taxa de conversão tinha que ser de pelo menos 50%. Ah, que legal. Que eles queriam, e dava certo. Ah, que ótimo. E aí, como é que você trouxe, então, esse conceito para as aulas de inglês? O inglês, infelizmente, não é dos idiomas mais legais de se aprender. E pessoas falam que, inglês é muito difícil. Na verdade, não é que é difícil. É porque talvez a forma como ele foi ensinado não foi alinhada à forma que a pessoa aprende. E toda vez que eu entro em sala de aula, seja na época que eu dava aula na escola presencial, eu sempre falava assim, gente, tô aqui hoje, meu nome é João, sou professor de vocês, só que você não vai ter uma aula de inglês comigo. Não, como assim não é ter aula? Não, eu vou dar um show. Eles, nossa, o que é isso? Eu falei assim, porque você vai chegar aqui na escola com vontade de aprender inglês e não aquele pensamento de, nossa, que saco aprender inglês, né? E aí eu comecei a trazer a ideia de que meu aluno merece um show porque ele merece ter uma aula incrível. Se for para ter uma aula simples e normal, eu nem vou dar aula. Então foi o encaixe que eu fiz dentro do inglês, para que o aprendizado do idioma seja alinhado de acordo com o que a pessoa gosta de aprender. Então tem funcionado bem. Nossa, que ótimo. Eu acho que assim, quando eu dava aula, eu não tinha essa ideia, esse conceito em mente, mas eu acho que eu seguia muito essa mesma ideia. Porque era muito gostoso, né? Quando o aluno falava, olha, teacher, eu nunca gostei do inglês, mas depois que eu fiz aula com você, eu passei a gostar, né? Acho que essa é a ideia do conceito do show, né? Tipo, de fazer ele gostar daquilo que ele não gostava. E o que mais vem hoje são alunos, João, não gosto de inglês, tive bloqueio com inglês, não consigo aprender, é impossível de aprender. E aí, conforme as aulas vão acontecendo, eles vão mudando esse conceito. Não que a aula fique fácil, de fato. E eu falo muito para os alunos que a minha função como professor é mostrar para eles que o inglês que é fácil para mim pode ser ainda mais fácil para eles. E aí eu alinho isso dentro do conceito de como ensinar. Então, a maneira que a minha aula acontece é muito baseada no que o aluno faz, o que ele não gosta. Eu tenho alunos que são médicos.
Então, todos os exemplos que eu dou na aula são baseados em medicina. Ah, mas por que é só medicina? Porque o cérebro dele consolida melhor o conteúdo. É aquilo que ele vive no dia a dia. Então, o aluno meu que é bodybuilder, por exemplo, que compete fora do país, é tudo alinhado à academia. Não tem por que eu trazer algo de finanças para ele, sendo que o cérebro dele não vai consolidar. Então, isso transforma a aula numa questão muito mais didática, muito mais simples de entender. E aí eu Uhum. facilito o aprendizado dessa forma. Uhum, faz todo sentido. Assim, como é que você começou, né? Depois que você saiu dessas aulas gratuitas da informática, como é que isso virou inglês? Eu já estava fazendo faculdade, né? Eu fiz Uhum. letras, português, inglês e literatura, e eu precisava trabalhar na época, por isso que fui para essa escola. E o Bruno, que fazia aula comigo, ele parou o curso depois, inclusive, e falou: João, tô com uma vaga lá, você quer? Eu falei, cara, eu não sei informática. Ele falou, não precisa saber, você aprende lá com a gente. Eu falei, então tá bom, estou precisando trabalhar, vamos lá. E aí eu comecei, e aí eu consegui um emprego na Wizard na época, fiquei 8 meses na Wizard, fui dar aula de inglês aos sábados, Uhum. era meio escravo aquilo, era das 8 às 5 aos sábados, Hã. e após isso eu comecei a aceitar melhor o fato de que o inglês era o que eu queria de fato fazer, né? E aí eu comecei a ir atrás de outros lugares, dei aulas em escolas de ensino regular, e por conta da aula de ensino regular que eu fui para o meu antigo emprego, que eu mais tempo fiquei, que foi na FISC, onde eu dei aula por quase 10 anos, mais Uhum. ou menos. Quantos anos você tinha quando você começou? De fato, dar aulas, não somente de inglês, eu tinha 17. Eita, você não tinha nem Não 18, tinha então nem quando 18 ainda. e aí você deu até os 27 anos, você deu aula lá? Na FISC eu entrei, eu tava com 20, eu tava no segundo ano de faculdade, eu entrei na faculdade 17, 18, eu tava com 19 na FISC. Ah, e E você aí eu ficou até fiquei até os 20. 28, mais ou menos. Nossa, muito tempo. É. E você ficou só dando aula, você nunca virou coordenador ou algo do Não. tipo? Escola de idiomas hoje é mais difícil de ir para essa parte de coordenação, porque eles geralmente querem uma pessoa que ou já está na área da coordenação. E na escola onde eu lecionava, a minha chefe antiga, que foi minha professora também, né, a Ju, ela me deu aula por sei lá quantos anos da minha vida. Ela me conhece desde que 5 anos de idade, né, que eu comecei a Ah, fazer inglês com 5 anos. E ela já fazia parte de coordenação pedagógica, então o que eu almejava lá era uma coordenação de Learning Center, que era um centro de aprendizado que o aluno tinha durante a semana extra aula, mas eu percebi que talvez não ia isso acontecer e eu estava precisando ir para algumas outras áreas e puxar alguma coisa diferente na minha vida e eu acabei caindo para aula particular aham. e deu certo. E como que foi isso? Como que foi essa transição, né? Porque muitos professores passam por isso, né? E assim, tem toda aquela parte de medo, né? Nossa, e como é que eu vou largar o certo pelo incerto? Eu vou deixar a CLT. Como que foi esse processo para você? Porque aí você estava o quê, com 28 anos nessa época? Ou Tava você já com tinha alguns alunos? hum, eu tinha 2 alunos particulares, para ser bem exato. Um aluno que veio de maneira super indireta, nem era meu aluno da escola, conheci ele na vida. Ele falou: "Preciso de aula de inglês, pode ser?" "Pode." Dou aula, cobri um valor bem irrisório. Eu acho que a mensalidade era 200 e poucos reais, nem lembro exatamente. E eu dava essas aulas para ele do meu quarto, o fundo era meu guarda-roupa, era super. Já era online? Já era online já. Aham. E eu tive uma aluna presencial particular, eu ia na casa dela 2 vezes na semana para poder dar essas aulas. E eu nunca fiquei divulgando nada, porque para mim Uhum. estava cômodo dar as aulas nos lugares que eu estava. Na época eu estava na FISC, numa escola chamada Origem, uma escola Aham. bilíngue, e no SESI, da cidade que eu moro. E aí eu estava andando muito, estava gastando muito mais, eu estava pagando para trabalhar por causa de combustível, de cansaço. E aí eu fui tirando algumas aulas do FISC, ficando só com as turmas mais avançadas. Eu lembro que na época eu estava dando aula só de TOEFL e de business lá. Uhum. E aí aconteceu de que, numa demissão em massa da escola que eu lecionava, o SESI tinha acabado o meu contrato e não teve renovação, e o Origem teve a demissão em massa. Então, no final das contas, eu ia ficar com 2 turmas do FISC, tendo um monte de coisa para poder pagar, né? E aí eu pensei, bom, agora eu vou ter que cair de cabeça nisso. E aí eu comecei a ir atrás, uma pessoa apareceu no Instagram, assim, me seguiu, viu que achava interessante a forma que eu explicava as coisas no Instagram. E nisso eu conversei com essa pessoa e ela criou para mim os meus primeiros flyers, vamos dizer assim, para Aham. postar. E depois nunca mais falei com essa pessoa. E foi só o start que eu precisava. E aí eu comecei a divulgar mais, vinha um aluno, vinha outro, indicava outro, e eu fui percebendo que dava certo. Eu já estava começando a ganhar mais do que eu ganhava nas escolas, trabalhando bem menos na Uhum. época. E aí eu comecei, bom, vai dar certo, então eu vou começar a investir. Aí eu comecei a investir, a primeira coisa que eu investi foi o microfone, que na minha cabeça, professor particular tem que ter um microfone separado.
porque é o mínimo que o aluno tem que escutar uma boa qualidade de áudio. E eu enfiei na minha cabeça, não, eu quero dessa forma, dessa forma, dessa forma, dessa forma. E hoje eu consegui montar exatamente dessa forma, eu sou muito metódico. Aham. Então, aí eu fui com medo, mas tá Foi com do mesmo medo, vai jeito. com medo mesmo assim. Se eu não Aham. fosse, eu provavelmente a Receita Federal estaria atrás de mim, porque eu não teria pago minhas contas. É, Possivelmente, com o nome sujo na praça. exatamente. Aham. Não, mas que bom que deu certo. Entendeu? Mas eu acho assim, né? Quando a gente começa a dar aula, é sempre por um acaso, né? Eu nunca vi assim, não vou dizer que nunca vi, mas assim, raríssimas exceções que dá pra contar numa mão, professores que programaram se tornar professores particulares. Normalmente é assim, nossa, sofri uma demissão ou alguma coisa muito grave aconteceu e eu decidi sair da CLT e resolvi investir nas aulas particulares. Comigo foi mais ou menos semelhante, né? Eu fechei, eu acho que eu tinha pedido para sair, eu tinha muitas aulas na Wizard, e aí eu pedi para sair, tipo, meio período inteiro, que na época era muito, porque eu tinha carga cheia, porque eu iria pegar 2 aluninhos de particular para todos os dias à tarde. E aí, de repente, na hora de começar, a mãe falou: ah, não vai precisar. Aí, o que aconteceu? Eu tava com só metade da carga, né, que eu teria, e não tinha ninguém. Eu falei: meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Saí distribuindo currículo para começar a dar aula CLT, isso em 2017. No ano logo que eu e o Ricardo casamos. E aí, não deu. Aí, o que eu fiz? Vai dar aula particular. E aí, assim, eu acho que é o empurrãozinho que Deus precisa, né? Tipo assim, ele dá pra gente pra falar: meu filho, vai, Às entendeu? vezes é um Vai. empurrãozinho que parece que a gente vai sofrer no início, parece que tá tudo desmoronando, mas no fim dá Dá certo. tudo certo, né? Aquele empurrãozinho que você precisa pular do avião para abrir o paraquedas depois, Exatamente. entendeu? E tudo dá certo e é ótimo. Mas é mais ou menos assim. E aí, assim, começa com aquela precificação errada, né? Depois Muito você errado. vê. Nossa, a Depois minha, você pelo vê, amor de opa, Deus. não é bem assim. E aí você começa a corrigir. E normal. E como que você tá hoje? Em relação à parte Das aulas particulares, o que você desenvolveu, assim, desde quando você começou, né, naquele período, né, que você sofreu demissão, você começou e começou a aparecer um aluno, o outro, como que tá esse negócio hoje? Hoje estou com professores que trabalham comigo, Uhum, estou aí, eu cheguei sozinho em 50 alunos particulares, uhum. com um faturamento muito bom, que assim, que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, assim, trabalhando para as escolas me pagarem, eu tinha que dar aula para umas 10 escolas e Nossa, olha e lá. assim, pode falar, mas assim, é um valor que nem como doutor em uma Sim, universidade tem, pública você daria teria. certo. Eu já fui funcionário público, não vale a pena, Foi? dei aula em prefeitura, fiquei 6 meses antes da pandemia, a pandemia inteira na prefeitura, só que eu estava numa escola de ensino fundamental 1. Nossa. E eu não sou muito fã de criancinha para dar aula. Eu gosto de Aham, criança, mas para dar aula não é minha vibe. E eu aham. lembro que eu prometi para mim mesmo, bom, se a pandemia voltar, a gente voltar da pandemia, eu vou exonerar meu cargo. Não que você não pode exonerar o cargo, é prefeitura, é fixo o resto da sua vida, só se você matar o prefeito para você ser mandado embora. Falei, não interessa, eu tô infeliz, não adianta. Aham, Voltou a pandemia, saiu o lockdown e eu exonerei meu cargo. aham. Nisso eu acabei indo pro SESI porque uma professora pediu demissão e precisava de um contrato de 6 meses, fui para lá. Aí eu comecei a fazer meu nome como professor, que as pessoas me conheciam, e aí até hoje, né, todo mundo é teacher, é só teacher João, teacher João, teacher João, por tudo quanto é lado. E hoje eu tô com esses professores que trabalham comigo, uma das minhas professoras é americana, inclusive, eu consegui uma professora que tem uma bagagem muito grande para poder ensinar meus alunos, outro professor também é formado pela Cambridge, tem eu, e cresceu o negócio, só criar a instituição de ensino que já está criada, só está no processo final de aparição, de nascer, né? Aham, A aham. gestação está no final. Concretizar de fato, né? Exatamente. E como que vai ser o nome da escola? Chamará Legacy Institute. De onde que vem Legacy? Inicialmente, o nome não era para ser Legacy, queria que fosse algo com um show, por conta do meu conceito do Never a Class, Always a Show, que ainda vai perdurar o resto da vida, que todos os meus alunos eles me conhecem por conta disso, que eu terminava Aham. as minhas aulas sempre, See you on the next episode of Teacher João at School, Never a Class, e eles respondiam, Always a Show, sempre pegava em Uhum. tudo quanto é lado. E o Legacy, na igreja que eu frequento, nós temos um grupo de jovens e se chama Legacy. E o Legacy é um legado sobre Uhum. deixar um legado nas pessoas. E eu pensei, por que não deixar um legado de idioma na vida das pessoas?
Então, o slogan não vai ser o Never a Class, Always a Show, e sim o Build Your Language, Build Your Legacy, né? Construa o seu idioma, construa o seu legado. Porque aquilo que você vai deixar nos outros, na sua vida de alguma forma, e eu quero que todo mundo tenha um legado referente a isso. Porque eu sei que hoje o idioma, independente de qual seja, porque a ideia de um instituto é para ter outros idiomas junto, não apenas o inglês, ele muda a vida das pessoas. Qualquer idioma que você fale, seja o inglês como principal, seja o espanhol, seja o francês, um idioma extra é o que todo mundo, no mínimo, deveria ter hoje. Então, eu quero construir esse legado na vida das pessoas e, a partir desse legado do idioma, cada um construirá o seu legado na vida. Então, por conta do inglês, eu consegui uma promoção X. Por conta do espanhol, que vai ter na instituição, eu consegui a minha especialização na universidade X. E eu quero que essas pessoas consigam isso através disso. Então, essa foi a ideia do Legacy Institute. Nossa, é excelente. E você acredita que esse aqui é o propósito que você está trazendo para a Legacy, a missão da Legacy para o mundo, né? É literalmente isso, criar um legado, porque hoje o que mais aparece para mim são pessoas que querem ir para algum lugar, mas não sabem como ir. Então, a Legacy Institute vai ser basicamente estar abrindo as portas para esse legado acontecer e vai levar a pessoa até lá. Até o momento que ela vai falar assim, estou pronta, e ela vai conseguir trilhar um caminho sozinha. Então, eu vou conseguir criar muitas pessoas assim, para o mundo, criar cidadãos do mundo. Ótimo. E como que você transmite para os seus professores o conceito do Never a Class, Always a Show? Como que você ensina eles a seguirem os mesmos passos que você segue? Primeiro que eu sou bem chato, então... Ajuda bastante. Nossa, muito. Eu sou muito metódico, bem chato, então eu quero que... Quem trabalha comigo hoje é porque eu escolhi a dedo. Porque se for uma pessoa que não vai conseguir fazer o que eu faço já muito bem, eu não quero que esteja junto comigo. Não que eu não treine eles, eu os treino sim, porém eles já têm uma noção muito grande e eu pego muito pela personalidade. A pessoa que é muito proativa, que é bem pra frente, que gosta de falar, é muito difícil eu querer que alguém trabalhe comigo que não tem o mesmo perfil que o meu. E eu sou muito, assim, no 380, eu funciono muito rápido. E quando eu vou conversar com eles, eu falo assim, gente, a questão é que você não pode simplesmente dar uma aula de inglês. Porque se você dá apenas uma aula de inglês, não tem por que o aluno fazer aula com a gente, e sim fazer numa escola de idiomas. Porque a escola de idiomas dá uma aula, você dá um show. Você estará lá mostrando para ele que tudo que talvez ele aprendeu na vida dele de inglês era muito chato, era muito sem graça. E hoje está se tornando legal, hoje está se tornando útil, hoje está se tornando gostoso de aprender. Então, todo aprendizado precisa ser o quê? O aluno saia da aula e fala assim, meu, que aula. Na semana seguinte ele pensa, amanhã eu tenho aula de inglês de novo, que incrível. Essa é a ideia que eu quero que eles passem para o aluno, que é incrível ter aula com eles, comigo, com a instituição em si. Nossa, isso é maravilhoso. E como que é esse processo de treinamento com eles? Nós fazemos reuniões no Zoom ou presenciais, a depender da escala, da agenda de todo mundo. E eu geralmente dou uma aula para eles. Eu coloco eles como meus alunos, para eles sentirem na pele o que um aluno meu vê na minha aula. Porque é muito fácil falar assim, eu dou um show, mas como é que é esse show? Então eu vou lá, eu dou um show para eles. E quando eu vou dando as aulas, eu faço perguntas, percebeu o que eu expliquei aqui? Como é que eu fiz isso? Você fez isso a partir disso, disso e disso. Tá, e como que você pegaria isso e aplicaria na sua aula? E aí ele vai e dá uma aula para mim naquele momento. Uma explicação, uma forma de explicar. E não somente eu coloco o que eu quero que eles façam, mas eles também colocam o DNA deles dentro da aula deles. Então, a teacher Ana, ela tem uma forma de fazer a aula dela e ela é muito para cima, super feliz, sempre está sorrindo, tem um tom de voz muito mais calmo do que o meu. O teacher Kelvin, por outro lado, ele já é também do 380 e ele é super para frente, super dinâmico, o tom de voz é muito parecido com o meu, e aí ele coloca o jeito dele de fazer a aula acontecer. A única coisa que eu falo para eles é o quê? Vocês precisam manter o DNA da instituição. Você não pode dar uma aula. Você sempre tem que dar um show. E aí eles vão fazendo as aulas comigo e eu marco às vezes também os treinamentos onde eles dão as aulas para mim. E eu analiso a aula, nesse ponto aqui você poderia fazer dessa forma, no ponto X você poderia fazer assim, aqui tá incrível, tenta adaptar isso, arruma isso, ajusta aquilo, e eles vão fazendo as aulas, e eu vou recebendo o feedback dos alunos para ver certinho, assim, como que tá acontecendo isso. E os alunos, eu peço, falem a sinceridade, sejam muito sinceros. E eles fazem isso.
Ótimo. Bom, e aí, me conta uma coisa, João. O que que você está sentindo mais dificuldade? Porque, assim, são várias transições, né? Uma coisa é você, nossa, comecei a dar aula na CLT, sai da CLT, vive aula particular, aí cresce a aula particular, você começa a falar, pô, tem um negócio, né? É. Começa a estruturar as coisas, aí de repente você fala, pô, não tenho negócio, não consigo mais ficar sozinha. O que que você está sentindo, assim, de maiores dificuldades nesse momento, nessa transição, assim, de já ter 50 alunos, o que, assim, para nós, 50 alunos já mostra que você estruturou um negócio, né? Só que, de repente, você veio e fala, nossa, não dou conta sozinha. E agora você está incluindo esses novos professores, né, na sua equipe. O que está sendo suas novas dificuldades? Hoje eu diria que as minhas dificuldades não são nem a respeito das aulas dos professores, porque eu peguei pessoas que super compram a ideia, o DNA da instituição, então eles super trabalham, eu não preciso ficar me preocupando se eles estão. Será que entraram na aula? Será que deu certo? O que acontece às vezes é um erro meu ali que acaba estragando um pouco a vida deles, mas dá certo. Mas hoje o meu ponto principal está sendo a forma de divulgação das aulas, então a parte de tráfego pago, a parte de criação de conteúdo, que como eu trabalhava sozinho, criação de conteúdo ficava de lado. Eu criava muito, eu utilizava dos conhecimentos de edição da minha namorada, que está aqui hoje fazendo essa parte para mim também, e ela editava tudo para mim, só que muitas das vezes ela trabalha, ela é dentista, então ela sempre está atendendo, então ela não conseguia fazer para mim, e eu também não conseguia fazer e eu deixava meio de lado. Hoje, com essa colocação, essa adição dos professores, eu acho que acredito que eu teria mais tempo, né? Uhum, E também a forma de passar os meus alunos para frente, para uhum, eles, porque eu sou muito apegado, né? Professor de escola de idiomas é apegado, não adianta. aham. Quando eu trocava de turma, não vai mudar de professor. Não, para que mudar? Tá tão bom assim, os alunos gostam tanto, time que tá ganhando não se mexe. E hoje entender que eu não sou mais um professor apenas, e sim um Uhum, gestor, um CEO, um head teacher, que eu tenho que me preocupar com o aprendizado dos alunos e não se eles estão aprendendo comigo de fato, e sim se uhum, eles estão aprendendo de verdade. E eu basicamente entendo que hoje eu faço uma extensão do João dentro dos meus professores. Então, o aluno que tem aula com os meus professores, eles têm aula em boa parte com o João, porque eles são treinados por mim para dar aula da mesma forma que eu dou. uhum. Mas é meio difícil desapegar no início, é um processo um pouquinho mais devagar. Como que tá sendo isso pra você? Difícil. Não, é legal. Bem, Não, mas é legal você falar isso, porque às vezes você fala assim: "Nossa, Ana, será que sou eu?" E não é, um monte de gente passa por isso, sabe. sim, Isso é mega normal. Isso eu passei por isso, né, desse momento, até assim, na questão de mentoria, né. Quando comecei a colocar novas pessoas aqui, você fala: "Ah, mas será que as pessoas vão fazer tão bem quanto eu faço?", né. exato. Porque a gente tem a síndrome da última a Última cereja do do bolo, bolo, sou a última né. Coca-Cola do deserto. Exatamente, a gente tem isso assim, não adianta, você acha que você é o melhor professor e, né, que ninguém vai fazer igual Exatamente. você. E de repente a gente surpreende e fala: "Opa, essa pessoa fez até melhor do que eu faria", né, tipo, é uma surpresa E eu tô tendo boa, esse né. feedback, porque o que acontecia é que eu sempre precisava fazer reposições de aula aos sábados, porque eu não tinha tempo na semana para poder fazer, e se eu não tirasse meu sábado, porque no início eu dava aula aos sábados também, das 8 a meio-dia e um pouquinho. E aí um aluno saiu, não quis fechar ninguém, outro saiu, aí eu fui percebendo que iam saindo, falei, bom, sábado eu vou ficar para reposição de aula. O aluno faltou, avisou dentro do que está no contrato dele, ele tem direito à reposição no sábado, no horário que a gente escolher. Hoje, quem dá as minhas reposições são os meus professores, principalmente para que os meus alunos conheçam eles e entendam a forma que eles dão aula para que um dia, se for necessário, será que eles tenham aula com eles. Então, eu Uhum. estou fazendo esse processo de mudança de professores do João para eles, mas que em fazer eles entenderem que a qualidade vai continuar a mesma, se não mais. E todo mundo, como é que foi a aula com o Kelvin? Meu, foi incrível. Nossa, foi muito leve, foi muito tranquilo. Foi um feedback que eu tive hoje, essa semana, que eu precisei remarcar algumas aulas por conta de uma tradução simultânea de uma empresa que eu fui fazer. Vamos fazer hoje à noite? Vamos. O Kelvin pode ser às 7. Pode? Então vai. Faz a aula, manda para mim depois como é que foi. João, foi incrível, foi muito legal, foi muito leve. Foi que bom. Com a Ana, a mesma coisa. Todo mundo gosta das aulas dela. Então, estou percebendo que não sou talvez a última Coca-Cola do deserto, a última bolacha do pacote. E como é que você se sente nessa É. posição? A Ash é triste, né? Fala assim, olha Assim, só, você fala que é bom. olha só, você achando, nossa, eu não sou mais útil para você, que triste isso. Mas tudo bem, pode ficar lá com eles, né? Mas é bom porque eu tô conseguindo sair e fazer a escola rodar. Uhum. Agora fazer todo o suporte pedagógico, mandar mensagem para os alunos, ficar analisando o FlexD, o calendário de estudos dos alunos, parte de portal de aluno. Então é muita coisa para fazer fora da aula que eu não tinha tempo de fazer antes.
Eu ainda tenho pouco tempo, mas terei mais. É tudo um processo. Mas assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, Exato. né? É difícil de explicar. Porque tipo, é ruim você sentir que você é substituível, só que ao mesmo tempo é bom que você vê que fala, olha, tem pessoas que podem fazer tão bem quanto eu, e isso me dá possibilidade de crescer, né? Porque na prática, você não vai fazer um legado com 50 pessoas, né? Não. Quando você pensa em legado, você pensa em quantas pessoas? Que número que você pensa? Eu penso em pelo menos, assim, para mais de 5.000 alunos, pensando baixo, assim, pensando assim, hoje, assim, eu queria que pelo menos 5.000 alunos na instituição aprendendo de verdade o idioma qual for, criando legados, e esse número ir duplicando, triplicando, até um dia se tornar talvez não, a instituição online de ensino de idiomas mais referência, pelo menos do país. Nossa, excelente. Isso em quanto tempo? Olha, eu vou colocar um tempo longo porque eu sou muito metódico, então eu gosto das coisas muito bem feitas, eu sou muito detalhista, mas no máximo 10 anos. Essa é referência no ensino. Nice, excelente. Você já imaginou assim, já desenhou, nossa, para você se tornar, então, esse legado com 5.000 alunos, começar aqui com 5. Quantos professores você tem? O que é que você faz ali dentro? Quantos professores precisaria ter para 5.000? Aham. Pelo menos aí uns 50 professores para lecionar. Logicamente que pensando em aulas em grupo, hoje o meu foco maior são aulas VIPs individualizadas, personalizadas, duplas, mas mantendo a qualidade de aula dentro disso. Então, turmas não imensas, porque eu acho que a turma é muito grande para um professor, já não se torna algo que o aluno de fato aprende muito, e eu prezo muito pela qualidade, eu sou muito preciosista nessa parte. E ter um time de pessoas trabalhando comigo e não para mim. Eu penso muito nessa questão de ser a diferença de um chefe, né, e daquela pessoa que impulsiona os outros a crescerem. Então, eu quero impulsionar pessoas que trabalham comigo para crescerem. Tanto é que hoje, quando alguém pergunta, eu falo que pessoas trabalham comigo e não para mim. Porque trabalhar para mim é como se eu estivesse pagando e ele está fazendo por pagamento. Mas não, eu quero que a pessoa cresça junto comigo. Se um dia a pessoa fala assim, João, acho que eu quero novos ares, quero trabalhar por conta, porque eu aprendi muito com você, que bom, fico feliz, fui útil de alguma forma. Então, eu penso muito no crescimento do aluno e também do profissional que está junto comigo. Isso é fundamental, né? Quanto mais os professores estiverem felizes ao seu lado, melhor eles vão cuidar dos seus alunos. Exato. Né? Que no final das contas é a parte mais preciosa do seu negócio, Sim. né? E por mais que eu incentivo muitos professores a não viverem de indicação é muito importante, né? Indicação, assim, é o funil que a gente mais fecha. Mais fecha. Tipo, 80% de chance de fechamento, né? Porque assim, o cara que vem por indicação, ele já sabe tudo. Alguém já vendeu pra ele, né? Já. Então, ele já chega prontinho, tipo assim, é só assinar contrata. Finalizar. Né, exatamente. Então, assim, nós não queremos perder a indicação, né? Mas, assim, você vai fazer mais agora o controle de qualidade, né? Agora é controle de qualidade. Agora é só parar as arestas e continuar fazendo o negócio crescer. Exatamente. E começar a procurar mais professores para estar junto com você, né? Todo o trabalho, gente, assim, o João não tá falando aqui, entendeu? Mas hoje ele tá levando os ralos. Desde manhã ele tá assim... No podcast tá bonito, gente, tá? No podcast ele já almoçou, entendeu? Ele tá recomposto nesse momento, mas assim, de manhã foi só pauleira. Só apanhei. Né? Tipo assim, só olha, assim, vamos fazer diferente, entendeu? Mas faz parte do processo. São ossos do ofício, entendeu? É que na prática, eu gosto de usar o seguinte exemplo, né? Você já viu uma lagosta? Tá. A lagosta, ela tem o exoesqueleto, né? E assim, a gente tinha lagosta lá em casa, né? Eu te falei, né? A gente tinha lagosta lá em casa. E o que acontecia? Eu gosto de usar esse exemplo porque, para mim, assim, é uma ilustração da natureza, né? A lagosta, quando ela precisa trocar o exoesqueleto dela, ela começa a ficar muito incomodada, né? Tipo, porque ela não cabe mais naquele ali, ela começa a ficar incomodada. E aí, a gente via quando a lagosta, ela ia trocar de exoesqueleto, porque ela começava a pular no aquário, assim, sabe? Tipo, o nosso aquário na casa é bem grandão. Só que a lagosta, ela era pequenininha, assim, tipo, só que ela ficava muito incomodada e ela começava, tipo, a dar saltos, assim, e a gente já sabia, pô, ela vai trocar o exoesqueleto, porque ela já estava muito incomodada. Aí, o que acontece? Quando ela troca, ela fica muito frágil. Porque, assim, quando ela tem o exoesqueleto, nenhum peixe consegue comer ela, né? Porque ela é muito forte. Quando ela troca o exoesqueleto, é um momento que ela vira presa, né? Porque aí, assim, como ela só tá com a carninha ali em volta, ela ainda não tem osso, eles conseguem pegar ela. Foi aí que a gente perdeu as lagostas. Mas, assim, quando elas estavam vivas,
Enquanto elas... hoje elas são história no nosso aquário. Mas enquanto elas viviam, aí o que elas faziam? O Ricardo, ele colocava várias proteções ali, né? Tipo conchinhas, ou ele fazia casinhas de madeira, tal, para que elas pudessem se esconder e os peixes não pegassem ela, né? E assim, o que eu vejo é que quando um professor, ele tá passando de um modelo de negócio para outro, por exemplo, o João era o teacher João, vivendo só de aulas individuais, praticamente, né? Sim. E hoje a gente está transformando o João num legado, né? Então, trazendo aqui a Legacy Institute. E aí, a gente está precisando o quê? Mudar, alterar um monte de coisa, né? Altera o formato como o João trabalha, no sentido de, né? Você não pode mais ficar em sala de aula, vamos trazer mais você na gestão, para que você possa o quê? Ampliar o seu conceito, né? Mas para isso, precisa o quê? Ter mais gente trabalhando, fazendo da maneira como você fazia, mas não fazendo no seu lugar, porque você vai fazer outra coisa, né? E aí, assim, é como se fosse a troca do exoesqueleto da lagosta. No primeiro momento, você começa a ficar incomodado, você fala, cara, nossa, eu fiquei... preciso mudar, né? E a mudança em si é um grande incômodo, não é? Muito. Mudar, assim, quando a gente chega numa zona de conforto, é tudo gostoso, é tudo lindo, tá dando certo. Previsível. Eu tô com um faturamento X até tal momento, tá legal. Uhum. Mas aí quando começa a mudar, precisa investir aqui, o faturamento assim, chega o final de ano, vai perder aluno, não vai, como é que vai começar o ano? Então é incômodo. Eu sou bem ansioso, então, assim... Piora. Não, a minha ansiedade piora, assim, reflete até no físico, a gente começa a ficar travado, cansado demais, então é complicado, mas é necessário. Necessária. É a mesma coisa que ela gosta, entendeu? Porque você não cabe mais naquele osso, né? Você não cabe mais naquela estrutura. Você precisa mudar a estrutura. E esse mudar é incômodo. E toda mudança você fica frágil. Né? Então, que nem a lagosta, quando ela tá sem o exoesqueleto dela, ela tá frágil. Por quê? Porque ela vira presa. Né? E aí é mais ou menos essa sensação que eu vejo assim, todos os professores passarem quando eles estão nesse momento de mudança, sabe? De transição. Só que a partir do momento que, assim, isso é 2, 3 dias. Porque logo ela já tem um novo exoesqueleto e aí o processo ameniza, né? Aí ela pode sair e tal, e aí já cresceu, né? Até crescer de novo, precisar mudar de novo, né? Mas é todo um processo. E assim, eu vejo que pessoas analíticas, você é muito analítico, o Ricardo é muito analítico, né? As pessoas muito analíticas sofrem ainda mais com a mudança, né? Porque você não sabe o que vai vir depois, né? Eu não sei, quando eu percebo que alguma coisa, eu não sei qual vai ser o resultado daquilo, eu já fico incomodado, porque eu gosto de ter o resultado na minha mão. Não, eu tô fazendo isso porque eu sei que vai dar nisso. E não fazer, eu vou fazer isso, mas eu não sei o que vai dar. Isso me incomoda demais. Hoje eu tô nessa vibe, eu tô fazendo algo sem saber se de fato vai dar certo ou não, mas se eu não tentar, eu não vou saber se vai dar. Uhum. Então, É mais ou menos ir na fé, né? Mas assim, você tá pondo o pé pra Deus pôr o chão. Então põe o você pé, tá na põe fé. a pontinha do pé, depois põe outro, bate a mão, vê se tá tudo certo. Pessoa pouco analítica, Pouco né? analítica, ver se mede, se cabe, não cabe. Mas faz parte, do processo, né? Mas já tá caminhando, assim, já tá caminhando e tá indo cada vez melhor. Então, assim, eu trouxe esse exemplo porque, pra mim, eu acho uma ilustração da natureza, sabe? Esse incômodo da mudança. Incomoda, você fica frágil, mas logo passa, né? Então, vai passar esse momento e daqui a pouco, assim, tudo vai estar melhor. E, assim, com certeza, no final do ano, com toda a nova estrutura que nós estamos pensando aqui, estamos construindo junto, eu tenho certeza que você vai estar com pelo menos o dobro de professores e quero muito que você esteja com o dobro de alunos, né? E para isso, assim, é toda a reestruturação e fazer você na marra, abrir mão de certas coisas, né? Às vezes eu não abro mão, mas a gente encontra uma outra soluçãozinha. Eu já percebi isso, entendeu? É muito coisa do analítico, entendeu? Exato. O analítico, ele olha ali e fala, não, mas dá pra continuar desse jeito, né? Mas é a história que você falou do zona de conforto. A zona de conforto, ela é confortável, mas a zona de conforto não te faz crescer. Sim. Entendeu? A zona de conforto, assim, ela é confortável, só que, assim, ela te esbarra, né? Mas e aí? Você vai ficar para sempre assim? Não é o que você quer. Eu acredito muito, João. Isso eu falava na imersão, né? Que você é capaz de chegar onde você é capaz de se enxergar. Se você se enxerga como uma referência no Brasil, no formato de ensino que você vai escolher, você pode ser. É tudo uma questão de tempo, né? Questão de tempo e abrir a mão das coisas. Muito chá de camomila, entendeu? Talvez uma redução de café.
que você acha? Aí eu acho que eu fico mais louco ainda, aí piora a minha vida. Não, porque assim, o café, a cafeína aí piora a Hoje o café é porque ansiedade. eu gosto, só porque não faz mais nada pra mim. É tanto Aham, café, aham. meu cérebro. Já não toma outra coisa, é só café, Café. né? Deixa eu ficar em paz do Ah, café. chá vai ser chá verde, então, só pra bater a cafeína também. Não, não, mas tem mais, tem o chá preto. Chá preto, bom. Substitui, entendeu? Então, Interessante. Energético não pode, porque senão é também outro vício. a gente tem uma galera aqui meio viciada em energético, Ah, né? tem. Aqui também? Aqui tem. Olha tem que uns aqui. engraçado. A gente tem Estranho, né? que como que é? Subornar. A gente suborna a galera aqui com se energético, você conseguir entendeu? fazer alguma coisa, você ganha um Monster. É tipo um isso, novo entendeu? Monster Strawberry que chegou no Brasil. Né? Daqui a pouco você olha a geladeira, se tiver um monte de Monster, é suborno, entendeu? Entendi. É um suborno que a gente usa aqui Eu dentro. também faço suborno às vezes. Às vezes Funciona. funciona. Funciona bem. Então, se for alguma coisa que você queira mais, então beleza, vamos aumentar aqui, entendeu? Então, ótimo. Mas assim, agora é a parte da mudança, mas você está pronto para isso. Sim. O que te move a querer mudar? É porque eu falo da zona de conforto, mas se tem uma coisa que eu odeio é ficar estagnado. Porque, assim, graças a Deus, assim, levando em consideração, levando para a parte cristã, né, porque eu frequento igreja, eu sou músico, eu toco, e eu sei que muito do que eu tenho hoje, do que eu fiz, é porque um dia Deus me deu o dom para fazer isso. Né? Toco 5 instrumentos e só fiz aula de 1. E eu sei que eu tenho potencial para ir sempre mais para algum lugar, só que se eu ficar preso atrás de alguma coisa, eu nunca vou conseguir voar. É que nem a história da águia, né? Ela bate o bico até quebrar o bico, ela tira toda a pena, tudo certinho. Se não tiver aquela plumagem nova, ela não voa. Então, às vezes, eu penso que se eu ficar do jeito que eu tô, eu não vou conseguir chegar em lugares melhores para poder proporcionar coisas melhores para as pessoas que estão na minha vida. Então, eu falo assim que hoje eu quero crescer muito financeiramente por mim, pela minha mãe e pela minha namorada. Porque eu quero poder fazer com que elas tenham uma vida confortável, eu quero ter uma vida confortável. E se eu ficar onde eu tô hoje, tá confortável? Está. Só que eu preciso estar em um desconforto para que aquele desconforto um dia se torne confortável e esse conforto seja um desconforto e fique indo até crescer. Então, hoje é o que me move é isso, não ficar estagnada, que é chato demais. Não, com certeza. E você fala isso para os seus alunos? Eu falo. Porque o principal ponto deles é o quê? Eu não consigo. Não consegue por quê? Porque eu acho que é muito difícil. Se você não tentar, nunca vai deixar de ser difícil. Eu sempre uso o exemplo da academia e de uma dieta. Se você fizer a dieta uma vez na semana, você vai ter resultado? Até vai. Só que se você fizer todos os dias, você vai ter mais resultado? Vai. Academia é a mesma coisa, então você precisa fazer o inegociável. Eu estou cansado, mas eu vou estudar. Pode ser que, de fato, eu não vá reter tudo aquilo que eu iria se eu tivesse descansado, mas é melhor reter menos do que não reter nada. É melhor estudar pouco do que estudar nada. É melhor tentar e errar do que não tentar por medo de errar. E uma coisa que eu falo para eles, não é errado você errar na aula. Errado é você deixar de falar e tentar, que você está com medo de errar comigo. Então, eu deixo muito claro para eles, sai da zona de conforto. Sai dessa bola de neve de não consigo, não dá, não vai. Uma hora você vai perceber que foi um feedback que eu recebi hoje de um aluno. Hoje cedo ele mandou mensagem pra mim, eu tava me arrumando pra vir pra cá, e ele falou assim, cara, ele fez a aula com o Teacher Kelvin hoje cedo, ele falou, o Teacher Kelvin falou uma coisa que eu achei muito legal, que eu tenho vocabulário, eu consigo fazer, só que na hora de falar, eu acabo travando. Falei, tá bom, mas eu tô tentando. E hoje eu consegui o quê? Eu falei uma frase com ele que eu achei que eu não ia conseguir, e isso pra mim foi incrível. Falei, tá vendo, você tentou, você fez. Falei assim, amanhã você vai tentar outra coisa, se não der na hora, tudo bem, você tenta de novo até você conseguir. E fez sentido pra ele tá estudando. Que legal. Esse feedback maravilhoso, né? É bom, é bem legal. Tipo assim, aquele 1%, né? Aquele 1% do aluno todos os dias que a gente vai incentivando e a pessoa vai acreditando. Porque o pessoal acha que é fácil, é simples. Nossa, eu vou aprender a falar inglês em 6 meses. Não vai. Se você não fizer o seu 1% todo santo dia, né? Não vai dar certo. E tem hora que parece que, nossa, estou estagnado. Mas você foi lá assistir um filme e você percebeu uma palavra diferente. Assim, nossa, essa palavra eu não tinha entendido naquela vez que eu escutei. Isso já é o quê? Um parabéns para você, que bom que você conseguiu, e é algo que a pessoa tem que se orgulhar. O problema é que as pessoas não se orgulham de pequenos passos, e sim do final da jornada toda. Só que para você chegar no final de uma jornada, você tem que dar pequenos passos até chegar lá. Se cada passo for celebrado, vitórias, né? se cada passo for celebrado, o final de tudo é muito mais legal.
Com certeza, com certeza. E até porque o final passa muito rápido, né? Passa. Então, assim, você tem que comemorar as pequenas vitórias, porque as pequenas vitórias é que vão ser, na verdade, assim, lembradas, né? E, assim, é o que faz você curtir o caminho. Porque se a gente só pensa na recompensa final, você não faz nada. Você não faz dieta, você não vai na academia, você não aprende novo idioma, porque, assim, tudo demora, né? Essa recompensa demora muito para chegar. E eu falo muito com os alunos que eles podiam ir sozinhos. Eles podiam pegar um chat GPT e aprender, uma IA e tal, mas é mais legal quando você tem gente que vai junto com você. E eu falo, eu pego na sua mão e a gente vai junto. Vai chegar uma hora que você não vai precisar de mim segurando a sua mão, e sim de mim numa necessidade específica, você gritar meu nome, eu vou te ajudar. Então vamos junto até chegar esse momento que você vai conseguir aquilo que você precisava. Na semana passada foi a mesma coisa. Eu preparei um aluno, fiquei 2, 3 semanas com ele preparando para uma entrevista de emprego. Ele foi lá, fez a entrevista e passou. Ai, E que legal. aí ele falou assim, cara, agora eu preciso da sua ajuda para quando tiver reunião internacional. Eu falei, claro, a gente vai fazer junto. Vai chegar uma hora que você não vai precisar mais de mim. Você vai precisar de mim para uma outra coisa, e a gente vai trabalhar isso. Eu acho que é um ditado chinês que fala isso, né? Se você quer ir mais rápido, caminhe sozinho. Agora, Se quer ir você mais quer longe, ir vá mais acompanhado. longe, vai acompanhado, exatamente. É o mesmo conceito de uma mentoria, né? Você vai crescer rápido, você pode crescer rápido, você pode sozinho crescer mais rápido. Mas, se você quer construir um legado, Exato. você tem alguém do seu lado que já passou por aquele processo, vai ser muito mais fácil para você não dar murro em ponta de faca, né? Uhum. Para você não ter que errar para poder fazer, né? É a mesma coisa quando a pessoa está querendo aprender sozinho. Pode, claro que pode. Mas é um processo mais difícil. Você falou da história da águia. Como que é a história da águia? Eu não conheço. A história da águia. É que a águia, ela cresce. Chega um momento que a pena dela, no caso, tá velha e tudo mais, e ela sobe no cume mais alto do monte, onde nenhum predador encontra ela, e ela senta lá e ela se isola por um determinado período de tempo. Não lembro exatamente quanto tempo. E lá ela começa a se depenar inteira, é um processo, ela vai, tira todas as penas, depois ela vai lá, ela quebra todas as unhas, ela corta tudo, e depois ela vai lá e ela quebra o bico inteiro dela, e ela fica simplesmente como se fosse Um filhote? um filhote, um franguinho. Aham. E fica lá indefesa, só que ela tá no cubo mais alto onde ninguém vai conseguir. Se ela cair de lá, ela morre, não tem como voar. E ela fica lá fazendo todo o processo de replumagem, de crescer um bico novo e mais forte para poder caçar, ter unhas melhores para poder caçar. E aí ela desce de lá e volta a fazer as coisas na vida dela de maneira melhor do que antes. Então tem momentos que a gente precisa, talvez, ir para um canto, entender tudo que está acontecendo, puxar, arrumar a plumagem, criar um bico novo para voltar mais forte e mais longe. Porque se ela ficasse com a pena anterior, ela poderia viver? Poderia. Só que ela ficaria muito mais suscetível a frio, muito mais suscetível a, se precisasse defender o bico dela, não ser forte o suficiente, não conseguir pegar uma presa com a garra e não conseguir se alimentar, e ela morreria mais rápido. Então, a águia basicamente faz isso, se isola e volta mais forte. E é um processo, assim, Natural. anual da vida dela. Anual? Sim. Sério? Nossa, que tenso. Todo ano ela precisa sair da zona de conforto dela. Mas é por isso que ela é um dos Dos maiores maiores. Sim. predadores, né? Nossa, que legal, não sabia dessa história, mas eu acho que se encaixa muito nessa história de negócio. Com certeza. Porque negócio, assim, se tiver confortável, tá errado. Exato, se tá muito se fácil, tá muito se tá muito confortável, tem alguma confortável. coisa errada, entendeu? Porque, assim, nada na vida do empreendedor, do empresário é fácil. Então, se tiver fácil, tá errado, né? Não tá muito certo. Assim, aparece muito meme para mim nesse sentido, né? De que é muito emocionante você começar um mês sem saber como é que você vai terminar. Exato, nem sei se será eu que vou vai conseguir dar terminar certo? as contas, não sei se eu tô rico, se eu tô pobre, entendeu? É a vida do empresário, mas assim, brincadeiras à parte, é sempre uma insegurança, né? Uma vez eu vi uma frase que empreender é 100% de certeza que você não tem garantia de nada. Faz muito sentido. E assim, a gente realmente não tem garantia de nada, entendeu? Tudo depende do quê? Do que é que você vai fazer, e quanto mais você fizer, mais resultado você tem. E na verdade, assim, se a gente for pensar na prática, aprender um novo idioma é empreender, né? Sim. Porque você não tem 100% de certeza que você vai virar fluente, né? Mas você precisa tentar. Eu acho que é o conceito que você traz para o seu aluno, né? Errado não é errar, errado é não tentar. Exato. Né? E é o que faz diferença, e aí tá aí o seu aluno para provar que isso faz para ele poder avançar. Sim. Concorda? Exatamente. Isso que eu acho que, assim, é fundamental. Eu acho que, assim, é engraçado porque a gente não pode só trabalhar no ensino, né? Eu acho que o ensinar entrar na mentalidade do nosso aluno. Porque não adianta você querer ensinar se essa pessoa não acredita que ela pode aprender. Na verdade? Porque
o aluno que ele acredita que ele não vai aprender, ele não aprende. Ele limita o córtex cerebral dele de aprendizado. Limita. Como é que você faz? Como é que você faz com um aluno desse? O ponto principal das minhas aulas é uma questão de metacognição do ensino. E a metacognição, ela fala que é o aprender a aprender. Muitas pessoas não aprendem algo porque elas não sabem como aprender esse algo, não pela dificuldade em si. Inglês não é fácil. Porém, se o aluno é do tipo visual, não tem por que eu ficar falando na orelha dele. Eu preciso mostrar. E eu sou uma pessoa visual. Nas minhas aplicações de alunos visuais, eu uso cor, marcar texto, seta, para ele perceber, visualizar e conseguir gravar aquilo. O aluno que é mais auditivo, eu uso poucas coisas visuais e falo muito mais, ele presta muito mais atenção e adquire aquele conhecimento. O sinestésico já precisa me escutar, visualizar e escrever. Então, tem que dar tempo para ele. Se eu inverto o caminho num aluno visual, começa a falar demais, ele não aprende. Ah, o inglês é difícil. Não, porque ele está aprendendo da maneira errada, porque eu estou ensinando ele da maneira errada. E eu também falei muito da questão com os meus alunos sobre como que você estuda depois em casa. Muitas vezes a gente pergunta, João, tem que estudar quanto tempo? 1 hora, 2 horas? Não precisa 2 horas. Eu já tive aluno que estudava 2 horas por dia. Aprendeu, aprendeu. Só que é muito melhor estudar 15 minutos por dia todos os dias do que estudar 2 horas numa semana só. Então, senta, encontra a maneira que você gosta. Eu gosto de assistir série e filme. Perfeito, você vai pegar uma série, um filme que você já assistiu várias vezes, vai colocar a legenda em inglês, e você vai fazer aquele episódio de 50 minutos e virar 3 horas. Por quê? Se ele falou uma palavra X, você achou legal, você vai pausar, você vai anotar essa palavra. A pronúncia da frase tal foi de uma maneira bem bonita. Você vai fazer o shadowing junto com aquela frase, vai ficar falando e repetindo até chegar próximo disso. Você vai estudar com uma coisa que você gosta. Então, quando o aluno entende que ele consegue aprender a partir do momento que ele encontra a forma correta de estudar, ele já transita de nível. Ele já começa a entender que, bom, não é tão difícil assim. Vai chegar um momento que vai ter alguma coisa difícil? Sim, mas eu vou ter que encontrar uma forma de deixar fácil dentro daquilo, do jeito que eu gosto de aprender. Eu tenho muito aluno, por exemplo, que não imprime material. Por quê? Porque ele prefere ter um caderno para fazer anotações necessárias que ele vai ter para a vida dele e prestar atenção no que eu estou falando. Eu tenho alunos, por outro lado, que preferem comprar o material na internet, que é muito mais caro do que imprimir um PDF ou ter um tablet. Por quê? Porque precisa ter aquela questão visual, precisa ouvir bem, precisa escrever, rabiscar em cima. Então, cada um encontra uma forma. E aí, sempre nas primeiras 3 aulas, eu faço essa análise para entender como que o aluno aprende, como que é o perfil do aluno de responder minhas perguntas, se ele é mais quieto, não tem a tendência a perguntar. E eu sempre falo, não precisa ter vergonha, pergunta. Por quê? 95% dos meus alunos são adultos, então 5% são menores de idade. Nesses 95%, ele está investindo o tempo dele, o dinheiro dele. Então, eu sempre falo assim, não se esqueça, você está investindo o seu dinheiro, você está investindo o seu tempo, use isso da melhor forma possível. Pergunte, você não paga mais caro se você perguntar. A vida vai ser mais cara se você não perguntar, mas pagar você não paga. Então, aí ele pergunta, tira a dúvida, porque eu tenho receio de como é que você vai reagir. Eu vou reagir normal. Eu não vou ser o professor, que eu já tive professores horríveis, assim, medonhos, que só pela graça de Deus, que olhava para minha cara, mas é só isso. Não é só isso. Para mim pode ser só isso como professor, mas para o aluno pode ser uma montanha que é, impassável, intransitável. E eu preciso pegar aquela montanha e fazer virar um formigueirinho para ele passar por cima. E aí eu falei, eu só posso transformar esse problema seu em uma solução se você me der o problema. Não tem como eu olhar para você e falar assim, acho que você está com dúvida nisso, né? A gente não tem ainda essa capacidade do mestre Yoda. Mas aí o aluno, ele começa a pegar intimidade, começa a expressar mais, explicar mais, e hoje eu tenho, assim, desses 50 alunos, pouquíssimos alunos fazem poucas perguntas. Todo mundo aprendeu comigo que perguntar demais nunca é demais. Então, aí eu consigo criar essa percepção de aprendizado por eles muito melhor. Que legal. Eu acho que esse processo de ensino que você põe desde o começo facilita mais tarde, né? Sim. E eu concordo muito com essa parte de ter que identificar o formato como o aluno aprende, porque isso faz toda a diferença. Eu lembro, eu não sei se você sabe, mas eu sou formada em História, né? Não sabia. Isso daí é novo pra mim. Sou formada em História. Na verdade, por formação... História. Você nunca teve aula comigo. Essa é a frase que eu uso, tá vendo? Inglês é difícil? Não, porque você nunca teve aula comigo. Exato, coisa de professor. Excepcional essa frase. Pronto, entendeu? Por isso é meu mentorado, entendeu? Porque a gente Exatamente. se identificava. Então, mas aí assim, eu gostava muito de História, mas porque eu gostava muito de História. Assim, eu sempre tive bons professores de História, então eu imagino que isso facilitou muito a minha vida, né?
Eu decidi que era isso que eu queria. E aí, eu tinha um professor que era aquele professor, sabe aquele professor que só falava? Que ele, tipo, ele não abria o caderno, ele não abria o livro, ele não fazia exercício, ele só falava. E ele fazia assim, a história dele não era, o meu professor de ensino médio, ele não contava, ele não... Falava dessa, ele Não contava a falava de história. história. Isso, ele contava a história. Tipo, a gente se envolvia na história. Todas as histórias que ele falava eram envolventes, entendeu? Porque ele se aprofundava. Então, ele não fazia assim, nossa, eu vou contar para vocês sobre a história medieval. Não. Cara, ele fazia a gente viver a história medieval, entendeu? Ele trazia ali uma visão econômica, religiosa, social. E aí ele contava muitas curiosidades. Então, tipo, nossa, me apaixonava por aquilo. Nossa, por que que Napoleão perdeu a guerra? Por causa do cara dos pregos. Aí ele ia contar o que aconteceu com o cara dos pregos. Você sabe essa história? Não, isso é. O Napoleão, na Batalha de Waterloo, foi a última dele lá que ele perdeu, ele tinha uma estratégia muito boa, porque Napoleão era muito estratégico, né? Ele só não tinha tamanho. Literalmente, ele tinha 1,5 m. Ele só não tinha tamanho, mas ele tinha ali a vontade megalomaníaca de tomar o mundo, né? E aí, ele era muito estratégico, ele era um soldado muito bom. E aí ele tinha planejado ele precisava tomar os canhões dos inimigos, porque era aí que ele ia perder, porque ele não tinha armamento suficiente para bater de frente com eles. Só que ele sabia como neutralizar os canhões ficarem inúteis e eles perderem, né? O que ele precisava fazer? Ele precisava, eu não sei como é que fala, né? Mas tem aquela cordinha lá que eles colocam para botar fogo, né? Para o canhão estourar. E aí eles precisavam simplesmente chegar ali e colocar um prego, né? Colocar um prego de forma que as pessoas não conseguissem utilizar. Ele ia neutralizar todos os canhões. E aí Napoleão ele sai em busca de pegar a linha dos canhões e ele chega lá. Só que a hora que ele chega lá, cadê o cara dos pregos? O cara dos pregos, que estava com os pregos, queria pregar, morreu no meio do caminho e ninguém percebeu. Nossa. Ninguém percebeu e ninguém pegou os pregos e ficou por aí. Aí, a hora que eles chegaram, o que aconteceu? Ele perdeu a guerra, né? Por quê? Porque ele não conseguiu neutralizar, eles tiveram que fugir e aí foi onde ele perdeu a guerra, né? Então, assim, era esse tipo de história que ele contava. Então, tipo, não tem como você não se envolver, que você ficava pirado que ele ia contando a história e tal, né? Por isso que eu falo, você não teve aula comigo. Se tivesse aula comigo, você ia ter outra visão de história, né? Mas, assim, eu sou a pessoa, né, que eu me formei em história, acabei não seguindo carreira nisso, porque o inglês tomou conta da minha vida, Exato. né? Mas, assim, eu acho que a maneira como a gente ensina, né, como a gente estava falando, né, desde o princípio a gente vai pensar de maneira diferente. Eu demorei... tá. Eu estava tentando lembrar aqui porque que eu estou falando de história, né? Tá, porque o professor... Quando eu tinha esse professor, eu anotava tudo que ele falava, tudo. Só que eu perdia muita coisa, né? Aí eu parei para pensar, falei, não, vou fazer diferente. Comprei um gravador. Não, gente, gravador de fita cassete. Daquela época. Então, não sei se você tava ali, mas você tem 31, eu tenho 37, né? Mais ou menos ao mesmo tempo. E aí eu comprei um gravador e colocava ali na frente. Falei, bom, agora eu vou prestar atenção. Nossa, eu me descobri como uma aluna auditiva. Eu achava que eu era uma aluna visual. E aí, quando eu comprei o gravador e comecei a prestar atenção no professor, eu percebi que eu não era visual, eu era auditiva. Por quê? Porque eu escutava o professor, tá, compreendia. Aí depois, eu tinha que ouvir a gravação de novo. Porque o que eu fazia? Desde aquela época eu já empreendia, né? Eu escutava a gravação, aí eu transcrevia toda a aula do professor e depois eu vendia o meu resumo na sala de aula. Genial. Né? Então, assim, desde aquela época eu já ganhava ali meus 200, 300 reais, que pra mim, pô, tinha 16, 17 anos, era o máximo, né? Porque minha mãe não tinha pra me dar esse valor. E assim, quando eu cheguei no terceiro ano, você não tem noção, eu fiz um império. Eu tinha gente que vendia no primeiro ano, no segundo ano, e eu no terceiro ano, né? E aí o professor olhava pra mim e dava risada, que ele falava, nossa, Ana, você fez o império da Ana aqui, né? E eu vendia pra todo mundo. E fazia, deu certo, né? Até eu sair da escola, deu certo. Não sei o que aconteceu depois, mas assim... Você teve alguma pessoa que continuou o legado, né? Não sei, né? Mas enfim. E aí, assim, isso pra mim foi muito bom, fez muita diferença. Porque a partir do momento que eu me descobri como auditiva e eu passei a escutar, eu, assim, nossa, não tinha uma coisa que eu não sabia dizer, que eu não sabia reproduzir. Por quê? Porque eu aprendia ouvindo, né? Então, eu comecei a prestar mais atenção em ouvir. Então, eu sempre defendo essa
essa ideia dos professores, o quanto que é importante nós identificarmos a forma de aprendizagem do aluno, porque isso vai fazer diferença para ele. Se a pessoa precisa escrever, ela precisa escrever, né? Se a pessoa precisa prestar atenção, cara, vai fazer muita diferença ela olhar para você, ela te ouvir, você contar uma história, né? E eu fui percebendo isso porque, estudando até como professora, né, depois das formas de aprendizado, eu li que uma característica do auditivo é ele repetir quando ele vai fazer alguma coisa. Então, por exemplo, ele levanta e fala, vou pegar um garfo. Aí ele levanta e fala, garfo, né? E assim, quando eu estava estudando sobre isso, eu percebi que eu fazia isso, sem perceber. Olha só que coisa, né? Só que quando a gente começa a ensinar, começa a estudar mais, né? Você começa a se perceber, né? Nesse mundo. Então, eu acho que isso é muito legal, isso faz muita diferença. E como que você está passando isso, assim, para os seus professores fazerem essa mesma análise que você faz? Eu falo primordialmente, primeiro dia de aula, o aluno vai te conhecer, vocês vão conversar, conta da vida, porque às vezes tem coisa que parece da vida do aluno, que parece com a sua vida, isso facilita muito, você já cria uma conexão com o aluno. E essa conexão que você tem com o aluno é o que vai fazer ele aprender melhor. Professores que não têm conexões com o aluno são professores que apenas falam. E assim, era uma coisa que eu tinha muito em escola presencial. Eu sempre fui muito próximo dos meus alunos. Eu nunca fui o tipo de professor que intervalo, sala dos professores. Não. Quando era em escola pública, eu ia pegar merenda junto com os alunos. Eu ficava na fila. Não, você pode furar fila. Não, fila é fila. Vamos ficar na fila aqui. Sentava na mesa com eles para comer junto com eles. Porque para mim, ficar na sala dos professores, vamos falar mal do aluno X, aluno tal. E eu nunca gostei disso. Eu gostava de estar com eles. Jogar ping-pong, brincar, zoar, enfim, fazer uma baderna. E isso fazia com que o aluno gostasse de mim. E se eu falo, se você não gosta de inglês, pelo menos gosta de mim. Já é meio caminho andado. Porque você gostando de mim, facilita a minha vida para te ensinar. Agora, se você não gosta de mim, já complica a minha vida para te ensinar. Então, eu sempre gostei muito de estar perto dos alunos e eu falo, vocês precisam estar próximos dos seus alunos de alguma forma. Eles têm os contatos dos alunos para mandar as coisas que são necessárias, referentes à aula, e eles sempre tentam trazer aquilo que eu prezo mais, que é a proximidade. Se tem proximidade, dá certo. E aí eles fazem isso, eles conseguem descobrir o tipo de aluno que é. E eu falo, existem 3 tipos de alunos, você tem que ver qual é o aluno. Se ele é visual, se ele é auditivo, se ele é sinestésico. E isso vai mudar muito a percepção de aprendizado do aluno. Porque o aluno que é auditivo, você pode falar um monte, ele vai entender tudo. Agora, o aluno que é sinestésico, você tem que falar e esperar ele terminar de copiar. Então, a sua aula que podia ser muito mais rápida, vai ter que ser muito mais devagar. E você precisa adaptar tudo isso, entender que o processo é diferente. Então, você está lidando com pessoas. Cada um é de um jeito. E eles replicam muito bem, porque eu sempre pergunto para os alunos assim, como é que foi a aula com o Teacher Kelvin? Foi legal, a aula foi tranquila, deu para você entender bem, não consegui entender uma parte assim, mas ele mudou aqui para poder facilitar ali. Então, essa percepção funciona bem com eles, eles estão assim, levando muito tranquilo o DNA da instituição. Que legal. Quanto mais bem formado tá o seu processo, mais fácil é de você passar para frente, né? Sim. Porque é aquela história, pessoas passam, processos não. Então, quanto mais tudo estiver processual, tá claro para você como que é a sua metodologia. Cada dia vai ficar mais fácil de você vender pela Legacy e não para o Teacher João, né? Porque aí você tem o quê? Uma metodologia aplicada dentro da sua instituição, que todas as pessoas entregam a mesma coisa. Então, você vende aquele método, né? Que você padroniza. Padronizado. E eu falo para eles, assim, que não tem como falar outra língua. Se eu falo uma coisa para o aluno que você vai fazer, você faz completamente diferente, você coloca em xeque não somente a minha palavra como coordenador, enfim, mas também a sua como professor em entender aquilo que foi passado para você fazer. E eles super entendem isso, eles são muito tranquilos nessa parte, super aceitam críticas, sugestões, não é o tipo de pessoa que bate de frente, não, mas eu faço assim porque eu gosto de fazer assim porque dá certo. Pode até dar certo para você, mas aqui são outros 500. Porque você está dentro de um ambiente de trabalho agora, de uma instituição, vai seguir um padrão. E eles seguem, super bom. Não, se não seguir, não dá certo, né? Porque a partir do momento que você já não está mais na sala de aula e você coloca alguém, você precisa garantir o quê? Que aquilo que você está vendendo está sendo entregue. E por isso que eu não contrato qualquer pessoa. Porque se na conversa com a pessoa eu já percebo que a pessoa já tem um tom, um jeito de falar que não é que vai me trazer problema, mas não vai ser de fato aquilo que eu quero que seja, não tem por que estar com essa pessoa. Não, é trazer problema mesmo, porque... Eu tentei ser gentil. Não é trazer problema, porque assim, se a pessoa não vai fazer o que você quer
e você precisa que a pessoa faça daquela maneira, isso vai ser um problema, né? Então, assim, tem pessoas que são mais maleáveis, outras nem tanto, né? Então, até um aluno, por exemplo, se você ensina para o aluno, olha, é assim que você vai aprender, é isso que você precisa fazer, o aluno não faz, você faz milagre? Não. Não tem como, entendeu? Então, é a mesma coisa, assim, eu brinco, né, que a gente lida com a espécie mais difícil mais difícil da face da Terra, que é a espécie humana, né? Então, assim, tudo pode acontecer. E, assim, a gente tem que evitar esses problemas. Você, cara, bateu o olho, teu feeling ali, não vai dar certo? Não vai dar certo. Não. É ou não é? Com o aluno, assim, tanto com o professor quanto com o aluno. Às vezes tem um aluno, cara, você olha para o aluno e fala, cara, isso vai me dar problema. É ou não é? Não, sim. A gente sente. Você sente que aquilo E ali. sempre dá. Não, você sente que aquilo ali vai dar problema, cara. Tá muito chato, assim. A pessoa tá criando muito casa. Eu não gosto das pessoas. Cada solução que você traz, a pessoa traz um problema, né? Pra cada solução, a pessoa tem um problema. Então, assim, é a pessoa que vai dar B.O., né? E é dito e feito. É a pessoa que dá B.O. Dá pra gente contar na mão quem quer, mas, assim, você prevê que é ou não é? A gente desenvolve o feeling. Então, assim, tanto para aluno quanto para professores e depois, daqui a pouco, né? Outras pessoas que você vai agregar na empresa, é sempre a mesma coisa. Teve o feeling? Respeite seu feeling. Na minha percepção, né? O Espírito Santo, ele tá soprando para você, meu filho. Não faz isso. Não. Escuta aqui, Mas eu entendeu? tenho que gritar, e nem gritando a gente faz, né? Exatamente. Por quê? Porque é a espécie mais difícil da face da Terra, entendeu? É a espécie humana. Até a gente lidando com a gente mesmo é difícil, imagina com os outros, entendeu? Então aqui a gente tem que evitar o problema, né? O aluno é mais difícil a gente evitar, mas agora a pessoa que vai trabalhar com você, dá, né? Dá para evitar, até para você... Lembrando, né? Seu controle de qualidade tem que ser, sim, extremo. A minha régua é alta. É ótimo. Bem alta. Alta com você e alta com os outros, né? Acho que se bobear até mais comigo, mas eu tento nivelar para não sair muito por baixo, não. Tem que ser chato. Não, mas é porque senão você não vai garantir essa entrega pro seu aluno, né? E é o que eu assim, e hoje, qual que é a nossa perspectiva? Aumentar cada vez mais, não é? Aumentar a cobrança. Eu digo assim, aumentar a cobrança pro aluno. Então, assim, quanto mais você entrega qualidade, mais você cobra, né? Como que você vai cobrar alto se você não tem uma alta entrega? Uma garantia de entrega de qualidade pro seu aluno, concorda? Exato. Esse que é o ponto. E assim, hoje, como que você vê a Legacy em questão de entrega, de qualidade? O que você... Assim, me dando assim, uma palavra final, um resumo da sua aula, não ser uma aula, ser um show. O que é um conceito que resume a Legacy? Se você fosse assim, dar um conselho para um professor, né? Olha, você quer seguir essa ideia? Cara, isso aqui pode dar muito certo. Mas o que ele precisa saber? Eu acredito que o conceito hoje que nós levamos para os alunos é mostrar para o aluno que não é impossível se você tem a condução correta. Então, a forma como nós conduzimos tudo, seja eu como professor, com os meus alunos, seja meus professores com os alunos, ou seja, eu como CEO com os meus professores, se eu não conduzir da maneira correta, não vai dar certo. Então, assim, se eu fosse dar um conselho para professores hoje, nunca pense que é uma coisa simples. Sempre vá mais, vá além. A famosa frase, aquela questão da segunda milha. Né? Você pode ir até um determinado lugar. Tem como ir mais? Vá. Porque se você não for, você entregou aquilo que você já tinha prometido. Mas quando você entrega além daquilo que você prometeu, aí a gente gera um conceito muito melhor dentro da cabeça do aluno. Ele fala assim, ele foi além daquilo que ele falou que ele faria. Então, seja, você vai ter uma aula e você vai ter um material. Eu encontrei isso aqui para você durante essa semana. Eu vi esse vídeo, lembrei do que a gente te ensinou na aula passada. Assiste esse vídeo. Nossa, ele lembrou de mim. Nossa, ele pensou em mim para mandar isso aqui. Nossa, essa atividade foi feita, pensada em cima daquilo que eu faço. Porque todas as minhas atividades extras são montadas em cima do que o aluno faz. Então, se o aluno é psicólogo, é tudo baseado na psicologia. Independente do tempo verbal, independente do que seja. Eu tenho um aluno que é preparatório para TOEFL. E todos os textos eu estou colocando puxado do PubMed. Ele faz medicina, então eu puxo do PubMed, eu faço a adaptação dentro daquilo que o TOEFL precisa e ele faz. Então, aluno que é de direito, a mesma coisa. Então, se a gente não tem essa questão desse preciosismo com o aluno, você pode até fazer dar certo, mas não vai chegar num nível que vai dar mais certo ainda. Não vai chegar além daquilo. E é o que eu prezo muito ali dentro. Eu acho que é mais ou menos, a gente ir contra o conceito
mogue de ser, né? É. Porque ela é somente o necessário, o extraordinário é demais. O extraordinário é demais, não. O extraordinário é o mínimo que eu quero. Exatamente. Se É for... porque quando a gente faz o extraordinário, é aquele conceito assim, ó, se você promete algo e você entrega abaixo, existe o sentimento de frustração do seu cliente. Se você promete algo e você entrega exatamente aquilo que você prometeu, não fez mais que obrigação. uma satisfação, ok? Bacana. Agora, se você faz o extraordinário, você entrega mais, a pessoa ela tem um sentimento de gratidão, né? Sim. E assim, a pessoa que tem um sentimento de gratidão, ele não é um cliente qualquer, é o cliente que te propaga, porque a gente tem o cliente que paga e o cliente que propaga, né? Nós queremos mais o quê? O que propaga, né? Por quê? Porque é a indicação, né? Então assim, pra gente ter o cliente que propaga, é aquele que tem o quê? Aquele que a gente gera o sentimento de gratidão. Então, aí andando extra mile, né? Fazendo a mais, que às vezes não é muito, né? Mas não. Fazendo a mais, ele já faz muita diferença. Às vezes é uma coisa tão pequena para o professor, mas o aluno foi tão grande. Às vezes é só tipo, aquela atividadezinha que eu coloquei a mais ali, que fez uma diferença tão grande na semana daquele aluno, que é a percepção. Às vezes é uma questão dele entender, nossa, ele tá com dificuldade de entender a terceira pessoa no simple present, você passou alguma coisinha ali para ele fala, nossa, entendi, né? Sim. Porque entendimento é a cabeça de cada um, né? E aí a gente vai explorando. Eu acho que o dom do professor é o dom de se reinventar, né? A gente reinventa a mesma coisa de várias maneiras até a gente conseguir entrar na cabeça do aluno. Exato. E o aluno que pergunta é o aluno que vai te proporcionar a possibilidade de se reinventar todo dia. Uhum. Eu tenho um aluno que ele se deixar a aula inteira de dúvida. E cada vez que ele faz uma pergunta, é uma forma a mais que eu tenho de pensar, bom, ele aprendeu dessa forma, mas e se eu explicar dessa forma? Vai ser bom para ele, mas também pode ser bom para outro, que vai ser para outro. Então, eu vou criando diversas formas de explicar a mesma coisa que se encaixa em diferentes perfis de alunos e eu consigo fazer a mesma entrega, a mesma qualidade de entrega, se não mais, por conta de um aluno que perguntou. Uhum. Então, eu falo assim, gente, manda o seu aluno perguntar. Manda fazer pergunta, nunca é mal. Não, com certeza, porque se perguntando que a gente vai mais longe, né? Exato. Querendo saber mais é que você... O próprio aluno, ele caminha o extra mile dele, né? Sim. Quando ele tá perguntando, porque ele não aceita simplesmente, é assim porque é assim, né? Eu sou o tipo de pessoa que não aceita, é assim porque é assim. Mas por que é assim? Eu sou do porquê. Então, eu sou extremamente porquê. Por quê? Por que é assim? Você tem que fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Né? Tipo, me convença. Não, me convença. Eu nunca fui do tipo de aceitar, assim, né? Acho que é um perfil muito dominante, né? A gente não aceita assim, pronto, acabou. Não, me explica por quê. Por causa disso, beleza, entendi, agora eu faço. Me dê números, me dê gráficos, eu quero entender coisa por coisa. Não, por conta disso, então perfeito, agora eu vou fazer. Faço com orgulho, faço bem feito, mas não me mande, entendeu? Não manda fazer alguma coisa se eu não souber. Não é só fazer. É muito mais do que isso. Ótimo. Nossa, João, adorei a nossa conversa. Eu também fiquei muito feliz. Acho que, assim, o seu conceito é maravilhoso. Acho que é um conceito que você pode expandir, não só para Legacy, mas, tipo, expandir, de mostrar mesmo, né, para professores esse conceito de não ser só uma aula, ser um show. Eu sei que você tem esse projeto de melhorar, e eu dou muito apoio nesse projeto, de tipo, como é que o professor pode se melhorar, né? Sim. Eu estava discutindo de melhorar a performance dele em sala de aula para melhorar a qualidade de entrega. Eu acho que isso é muito fundamental em qualquer área, né? A gente nunca parar de aprender. Mas assim, eu adorei, acho que a sua contribuição foi grandiosa aqui. Agradeço muito a sua presença, muito pelo seu tempo de vir aqui, dessas 12 horas de ida e 24 horas, né? 24 horas, olha, me sinto honrado pelo 24 horas que você me deu aqui de ida e vinda. Né, para vir aqui, levar nas orelhas, mas assim, a importante é daqui. Aprender muito. É importante estar aqui. Mas assim, muitíssimo obrigada. Vou falar assim, agora, ó, olha para aquela câmera e assim, deixa o seu recado para todo professor que está assistindo. Então assim, o que um professor faz hoje? Olha, aquele professor que está em qualquer período de transição, ele gostou da sua ideia. O que ele pode fazer de diferente hoje? Se você quer fazer alguma coisa diferente para o seu aluno, faça mais daquilo que você queria que fizessem por você. Porque se você fizer mais daquilo que você gostaria de receber, você está indo além, você está indo na sua extra mile e você não vai dar uma aula, e sim você vai dar um show. Ótimo, excelente. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, muito obrigado. Gente, muitíssimo obrigado para você aí, teacher que nos acompanhou, professores. Agradeço o seu tempo, a sua atenção e espero agora que você leve esse conceito aí para sua aula também. Gente, muito obrigada e até o próximo episódio.